noite. Eu peço desculpas a vocês, que eu estou com uma vida muito forte. E o meu computador em casa congelou. Mas, como Deus é misericordioso, eu já tinha esse estudo preparado. E aí eu já tinha a ideia de me valer do livro que a equipe de trabalhadores da casa estaremos professores, que é o Missionários da Luz, que está justamente tratando de um caso de reencarnação. Não sei se vocês já leram, mas a gente também esquece, né? Estou tirando por mim, né? Então acho que é sempre útil a gente voltar ao conteúdo dessas leituras, principalmente no momento que a gente tem possibilidade de refletir, né, mais profundamente sobre ele, ao invés de estar só lendo em casa. Então, o tema do estudo de hoje é a família e a reencarnação. E a mensagem da família, dentro do nosso conhecimento espírita, nós entendemos que somos espíritos imortais, viveremos para sempre e estamos sujeitos às leis de Deus. E a principal delas é que nós, inevitavelmente, caminhamos, né, em direção ao progresso espiritual. Não há como não ser dessa forma. E o que significa esse progresso? Significa um conjunto de valores, de sentimentos sublimados que nos aproximam do que é a lei de Deus, do que é a verdade. Conjunto esse de sentimentos que nós ainda não temos sublimados. Alguns têm mais sublimado e outros não, outros já têm um outro, não tem aquele que primeiro tem. Porque isso tudo depende das experiências que nós já vivemos anteriormente, da nossa anterioridade. Cada um de nós é único nesse caminho de progresso, temos já conquistado progressos maiores em uma área e menores em outra área. E é assim que é. Estamos todos aqui misturados, né? Dando obediência à lei de sociedade, que faz com que uns ensinem aos outros, né? A gente aprenda com o exemplo do outro. Muitas vezes a gente está numa situação de desequilíbrio emocional, outros vêm e nos ajudam a nos restaurar, a nos reequilibrar, e assim a gente também com o outro. E nós vamos caminhando dessa forma. E quando nós saberemos que estamos realmente próximos da verdade, né? Quem se usa a verdade é a verdade que libertará. Quando a gente não tiver mais esses sentimentos de mágoa, ressentimento, revolta, ódio, né? Nada que venha a ofender o outro e a tirar a nossa paz íntima, nos desequilibrar. Então, eu gostei de dizer, deixei ele aí. E aí a gente vai começar. Tá certinho lá? Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à diferença entre famílias formadas por laços corporais e famílias formadas por laços espirituais, os espíritos dizem que, frágil como a matéria, a parentela corporal, quer dizer, aquela formada somente por laços corporais, a consanguinidade, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. É muito fácil a gente verificar isso, né? Com as histórias que nos rodeiam, até mesmo dentro da nossa própria família. Existem espíritos ali com os quais a gente não se identifica de forma nenhuma. Seja porque a gente é mais atrasado em relação a eles, então a gente não consegue compreender a forma de sentir e de pensar diante deles, seja porque a gente é mais atrasado, mais evoluído e tem
capacidade de lidar com as falhas, os erros, a forma de pensar e de sentir deles. A parentela criada no plano físico, né, os laços de família criados no plano físico, são ligações pelo sangue, mas separados pelas diferenças de aptidões, de tendências e de estágio evolutivo. Isso está em Richard Simonini. Eu acho que todos nós entendemos isso já, né? Bom, a família na Terra, né, no mundo físico, é o melhor educandado, o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionadas, pois são carregadas de emoção. Quando a gente fala de emoção, de sentimento, a gente está falando de um potencial muito grande do espírito, ou seja, de cada um de nós, mas que vem do mundo da animalidade, né, da nossa vida evolutiva, é muito embrutecida, instinto, né, de sobrevivência. A gente forma grupos para se preservar, para se proteger uns dos outros, né, estou falando no mundo animal. E aí a gente, né, vem na evolução trazendo dentro de nós esses sentimentos embrutecidos. E as experiências de carinho, de amor, de afeto, elas vão mudando isso. Mas aqueles sentimentos de ressentimento, né, quando alguém nos fere, ou quando alguém não nos compreende, quando alguém não é um bom parceiro, tudo isso que a Joconda leu aqui, né, a gente não consegue ter misericórdia. E da mesma forma, quando é a gente que é a gente, né, isso tudo, o outro também não consegue ter misericórdia com a gente. Porque a gente ainda vive muito no preceito de se defender. Porque isso vem do instinto animal. Eu tenho que me defender, eu tenho ataque. O ataque deixou de ser um animal maior que eu que quero comer, vai ser um ataque moral. E a minha reação inicial é de defesa, e não de misericórdia. Bom, por que a família é o melhor educandado? Porque os laços familiares estão carregados de afeto. É mãe com filho, marido com a esposa, vice-versa, os irmãos entre si, os avós, né? São relações muito importantes para a nossa formação. Muito importantes. E por quê? Nesse plano, nesse grupo pequeno, a gente é totalmente conhecido pelo outro. Né? Na sociedade maior, as pessoas conhecem uma faceta da gente. Eles não conhecem a gente no dia a dia. A gente não conhece o outro também. É muito natural acontecer, muito comum, que a gente seja uma pessoa muito simpática, né? Muito bem-humorada, né? Na vida social, e aí em casa a gente se sente livre, né? Para extravasar isso. Então a gente é muito melhor conhecido em família do que na sociedade maior. E não podemos disfarçar os valores que nos tipificam. A gente ouve coisas que a gente às vezes reproduz sem parar para pensar, né? A gente tem umas coisas que umas frases de efeito que foram criadas com a intenção de ser engraçadas, mas a gente tem que parar para pensar. Isso é meu bem. Quando se separa meus bens. A gente tem que pensar nisso, né? E tem muitas outras. Você conhece o amor dos irmãos na partilha de herança. Tem uma frase muito engraçada com relação a isso, né? São situações vividas muitas vezes com disputa, com egoísmo, com aquele velho sentimento de ter que proteger o que é meu, né? E isso traz muitos nós no relacionamento com o outro, que também é um espírito mortal, né?
e eu também, então significa que esses nós vão permanecer por muito tempo, não só naquela encarnação. Mas pela lei de Deus, esses nós terão que ser desmanchados, desfeitos. E aí é que vem o complicador. Né? Então é nesse sentido que nós estamos aqui conversando. Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo que nós estamos aqui? Primeiro é a expiação, que para nós pode ser uma dor física ou moral, consequência das faltas cometidas contra as leis de Deus. Como assim? Toda falta que eu cometo contra o outro, seja o outro quem for, é uma falta que eu estou cometendo contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus é amor. E o amor é o quê? Respeito, a consideração, a carinho, a misericórdia, mesmo quando não está errado. Né? É cooperação, como falou a página no início. Né? Compreensão do ponto de vista do outro. Posso não enxergar como ele entende, mas eu posso entender por que ele chegou naquela conclusão. Né? E através do diálogo eu posso até auxiliá-lo a pensar de uma forma diferente. Eu não preciso brigar, me afastar, né? Cortar relações, brigar, ficar inimigo por resto da vida, enfim. E o melhoramento da humanidade, a educação do bom amor universal. Por que nós não temos com família? Porque não tem como a gente desenvolver esses sentimentos e emoções em relação a todos que estão à nossa volta ao mesmo tempo. Lembrando que nas nossas encarnações anteriores, possivelmente nós vivemos em grupos sociais bem menores. Né? E reencarnamos algumas vezes com espíritos, né, desses mesmos grupos familiares, em situações diferentes, também em grupos sociais menores. Hoje a gente vive a globalização. Eu estou aqui, falo com a minha amiga que foi morar no Japão, com a outra que foi morar na Itália. E o problema dela chega aqui para mim, o meu chega lá para ela. Não existe mais essas fronteiras espaciais, né? Então, as nossas relações não são mais com um grupo social pequeno. E é impossível a gente desenvolver afeto, consideração, respeito por todos ao mesmo tempo. Eu nem sei quem está do outro lado do mundo. Essas pessoas com quem eu falo que estão do outro lado do mundo são pessoas por quem eu desenvolvi afeto antes delas irem. Eu não tenho como desenvolver afeto com pessoas desconhecidas na China, no Irã, sei lá, em qualquer parte do mundo. Né? Então, onde eu vou desenvolver isso prioritariamente? O meu grupo familiar. A forma como eu lido com a minha família é uma amostra da forma como eu sou verdadeiramente. Por quê? Porque eu posso ser melhor com algumas pessoas do meu trabalho do que com a minha família. Até que essas pessoas do trabalho passem a ser minha família. Né? Então, é fácil, muito mais fácil a gente se relacionar com pessoas com as quais a gente não tem esse vínculo cotidiano. Né? Essa relação de escova de dente junto ali. Né? Você passa por todos os momentos com a pessoa, momentos bons e momentos ruins. Momentos que você adora a atitude da pessoa, momentos que você odeia a atitude da pessoa. E com a pessoa mais distante, a pessoa do trabalho, da vizinhança, enfim, a gente não tem esse contato. Até da casa espírita, né? A gente não se conhece profundamente. A gente está aqui numa tarefa de trabalho e a gente age cooperando um com o outro. Mas a gente não sabe a qualidade moral de cada um de nós. Ninguém sabe. Então, aquilo que eu desenvolvo na minha família é o que eu estou trabalhando em mim para chegar futuramente a esse amor universal. E isso é muito forte, porque essas relações de amor, elas se perpetuam na espiritualidade e em outras encarnações. E são esses afetos conquistados que servem de advogados para a gente onde a gente estiver. Muitos espíritos são socorridos em situações
espiritualidade, porque uma mãe intercedeu por eles, porque um amigo intercedeu por eles, mãe, amigo e outras pessoas que estão numa situação espiritual mais elevada que a deles, e que vão em auxílio, né? Pedem ajuda para ele, em nome do amor, do sentimento que ele cultivou nessas pessoas. Então, Deus provê nossas necessidades e atende às nossas carências através da instituição familiar. Como que é isso? Isso é feito, né, dentro das leis de Deus, por espíritos dedicados ao planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então, nós estamos aqui, né? Eu já passei da metade da viagem, né? Muita gente aí começando, mais novo, né? Já tem uns terços de 3/4 da viagem pela frente, possivelmente, né? E a gente está falando para pensar como é que foi planejada essa encarnação para a gente. Quem fez isso? Qual o objetivo principal desta encarnação? Que ele veja em viver sempre. Até como se fossem etapas, né? Nesta etapa aqui, o que foi planejado para mim? Por que e para quê? Então, existe um mundo espiritual para espíritos já com algum entendimento, né, das leis de Deus, grupos de espíritos superiores que se reúnem para fazer o planejamento, não só o planejamento de vai nascer filho de quem, vai nascer em que lugar, vai ter acesso ou não mais facilmente à educação, vai encontrar com que outros espíritos ao longo da vida, como irmãos, como namorado, pode vir a ser o marido, ou vice-versa, tem que ser avó ou avô, porque não só dessa forma, digamos assim, como se fosse alguém escrevendo uma peça de teatro e elegendo os personagens. Não é só isso. É planejado o nosso corpo. Nosso corpo. Quais problemas nós teremos físicos? Por quê? Como é que vai ser a nossa genética? Para quê? Tudo isso é planejado. Envolve conhecimentos profundos de biologia, de anatomia, de genética. Ou seja, aqueles conhecimentos que a gente estuda aqui na Terra, quando a gente está no ensino médio, de forma muito mais aprofundada, esses conhecimentos são utilizados na espiritualidade para planejar as nossas encarnações. Um pouco que a gente conhece, né? Você tem muito a conhecer. Mas a gente para e pensa, se eu estou 14, 15, 16, 17 anos no ensino médio, eu sequer dou atenção para aquilo que ele está sendo oportunizado a aprender, isso aqui é o espírito que eu sou, né? Não é verdade? Então a gente tem que analisar isso tudo. Isso é autoconhecimento. Quando a gente está em busca de se conhecer, a gente precisa prestar atenção naquilo que nos move, nas escolhas que a gente faz, nos erros que a gente cometeu, porque todo mundo comete erro, né? Todo mundo faz bobagem. Então, esses espíritos, eles estudam as nossas necessidades espirituais, nossos fracassos e sucessos anteriores. Fazem a análise da condição física e social mais adequada à nossa necessidade de experiência ou aprendizagem. Fazem análise de nossas possibilidades de sucesso diante da disposição das expiações ou provas pelas quais necessitamos passar. Qual é o plano? O plano é a harmonização com as leis de Deus, estabelecimento de elos de simpatia e de afeto, principalmente com aqueles que nós temos aversão, e que têm aversão por nós. Ou seja,
Às vezes, aquilo que aqui na Terra é o que a gente deixa de lado, porque não incomoda, porque não tem jeito, porque não vai resolver nada, porque é muito difícil. Às vezes é o motivo principal pelo qual a gente está aqui. Bom, pela encarnação, há um encontro de almas simpáticas para procedimentos de processo educativo e afetivo. Há um encontro de amigos em trabalho de socorro mútuo, de adversários para reconciliação e entendimento mútuo, de companheiros de erros do passado, de devedores imediatos de antigos compromissos e de espíritos que não guardam história comum no passado. Isso também é possível. A gente não tem necessariamente relação anterior com todos aqueles que fazem parte da nossa família. Muitas vezes nós estamos numa primeira experiência com aquele espírito. Então a gente faz uma grande amizade, houve uma relação simpática, mas não tão profunda, deixando para uma próxima experiência aprofundamento daquela relação. E quando a gente fala em relação, o que a gente está falando? A gente está falando da atenção que aquela pessoa nos dá e que a gente dá para aquela pessoa. Da cooperação que a gente dá à pessoa na situação difícil que a pessoa nos dá. Das conversas, do diálogo que a gente de incompreensões, ficam as coisas mais claras. Porque a gente tem facilidade de conversar com aquela pessoa, embora não tenha um afeto tão profundo com ela. Ou seja, esse contato mais próximo é que vai desenvolver esse afeto. E a gente acha que afeto é tipo assim, uma varinha de condão, pronto, amo. Não. Afeto é construído. Dia a dia, pelo que eu dou e pelo que eu recebo. É importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque na maioria das vezes, no dia a dia, entre o fogão e a máquina de lavar, entre sair para trabalhar de manhã e voltar no final do dia, a gente está tão cansado, com tanta pressa, a cabeça cheia de tanta coisa do mundo físico, que muitas vezes a gente coloca isso a segundo plano. Bom, e o esquecimento do passado? Por que quando a gente encarna, a gente esquece, Esquece o planejamento que foi feito e que talvez a gente tenha até participado ou tenha nos informado a respeito. Esquece as experiências anteriores que geraram o plano dessa vida física. Por que a gente esquece? Emmanuel nos explica que o esquecimento é consequência da diminuição do estado vibratório estável da gente. Estado vibratório de espírito em contato com a matéria. Vocês sabem que o perispírito ele vai diminuindo de tamanho, Fica bem pequenininho para ser ligado ao perispírito da mãe e o útero materno fazer o desenvolvimento do corpo físico, do novo corpo físico. Então, essa diminuição de contato com a matéria, o espírito perde a lembrança de experiências anteriores. Leon Denis nos diz que no passado nós temos manchas enormes. Quem não tem, gente? Possível não ter, Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades da brutalidade, devemos ter acumulado bastante faltas, bastante iniquidades. O peso dessas recordações seria acabrunhador para a gente ficaria envergonhado. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo de nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Seria muito mais difícil. As pessoas querem fazer terapia de vida
compreendido olhando para trás, aquela não pode ser vivida olhando para frente. Oportunidade de resolvê-las. Para que eu vou colocar isso lá atrás? Ah, porque a sua mãe foi isso, para aquilo, seu pai, você foi aquilo. Pelo amor de Deus, vai estar difícil sem saber. Né? Então, essa é a sabedoria divina, os sua infinita bondade e misericórdia, nos dá a oportunidade do recomeço. Se fosse lembrando, apesar dos defeitos, né? Ah, meu irmão, misericórdia, mas eu amo meu irmão. Meu irmão, gente. Respeitar o limite do outro, se fazer respeitar. Que coisa importante isso. Muito importante. Né? Enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades existem justamente para a gente aprender a enfrentá-las. Então, muitas vezes a pessoa, o espírito, né, que não tem essa facilidade de enfrentar as dificuldades, quando tem um filho pequeno e aparece com a dificuldade, a pessoa se arma de coragem. Por quê? Em favor do filho. Ela que não tem essa característica, ela que não tem esse valor alicerçado em si próprio, vai treinar isso. Por quê? Porque a circunstância impede isso. Então, a família nos traz essa possibilidade de aprendizagem. Perdoar as ofensas, porque a gente briga, mas daqui a pouco, né? A gente deixa para lá, porque é meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Deixa isso para lá. Segue a vida. Sacrificarmos pelos outros. Qual pai e mãe que nunca se sacrificou por filho, gente? Possível, né? Sentir responsabilidade em relação ao outro. Organizar e administrar com vistas ao bem comum. Né? A família é uma empresa, né? A gente tem que juntar os recursos para fazer o que é indispensável e mais importante. Nos dedicar ao outro, conhecer o outro, nos conhecer. Eu só citei algumas coisas aqui, com certeza vocês conseguem listar outras. Né? Então vejam que isso tudo é importante em mim como espírito na minha relação com toda e qualquer pessoa, ou seja, o desenvolvimento do amor universal. Então, na família nós estamos fazendo um treinamento. E por falar em família, não, ainda não. E a parentalidade espiritual? Os que reencarnam uma família são muitas vezes espíritos simpáticos. Também tem na família espíritos simpáticos. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Enfim, os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, eu tenho uma prima, vou citar um exemplo. Eu tenho uma prima que pensa muito diferente de mim. Eu tenho uma vida muito diferente de mim. Mas em qualquer situação, ela me socorre e eu a socorro. Então a gente tem uma confiança uma na outra. Tem problema? Ela recorre a mim. Tem problema? Eu recorro a ela. E a gente pensa muito diferente. E eu muitas vezes ouço coisas dela que eu me seguro, respiro, né? E não vou entrar no embate com ela. Por quê? Porque eu tenho esta consideração, né? Esse reconhecimento, essa gratidão. E com certeza ela também em relação a mim, porque eu também falo coisas que ela concorde. Né? Então a família é esse caldo aí. Em algum momento, no passado, com certeza absoluta, eu e ela tivemos alguma relação anterior. Né? E que essa cooperação mútua já tinha sido estabelecida, e a gente só deu continuidade aqui, a despeito das nossas diferenças. É muito bom a gente ter na família, pelo menos um espírito, né, afim, aquele que a gente não teme ser julgado, incompreendido, a gente se entende com a pessoa facilmente, mesmo quando a pessoa não concorda com a gente entende. Isso é
dá um sentimento de confiança básica, sabe? Que é muito importante para a gente caminhar na vida. E há famílias que não têm nenhum espírito entre si, né? Então é muito mais difícil conviver aqui na Terra quando a gente não tem essa comunhão de sentimentos e pensamentos com os nossos familiares. Porém, há de ser o que a gente precisa, né? E a gente precisa analisar isso para entender será que há por trás disso, né? O que eu preciso fazer em relação a isso? Porque veja, eu não gostaria de colocar muitas pessoas da minha família do jeito que está hoje. Eu preferia ter melhorado um pouquinho, né? Então, se a gente puder fazer alguma coisa, pelo menos para não botar lenha na fogueira, quando a gente fala de família, a gente sempre tem pai, mãe e filhos, né? Vamos falar de família, gente. Aqui. Passa lá. Deixa até com isso. Gente, famílias. Muitas crianças vivem com a mãe e o pai. Mas muitas outras vivem apenas com o pai. É uma família. Ou só com a mãe. É uma família. Alguns vivem com a avó e o avô. É família. Algumas crianças têm duas mães ou dois pais. É família. E algumas são adotadas, adotivas ou afilhadas. Eu tenho 2 afilhados que são meus filhos do coração. E eu tenho 4 netos. 5 netos. E são a minha família. A família que veio depois de mim. Filhos de todos os bichos de vovó Sheila, entendeu? E é o afeto. É o afeto. O afeto cria os laços de família, não a consanguinidade. E a gente precisa estar atento a essas coisas que acontecem no nosso caminho, sem a gente meio que entender por quê. Porque a providência divina, né? A gente às vezes tem uma relação péssima com uma irmã, mas aparece uma amiga que é a nossa irmã. Não é isso? É a providência divina. Nos salvando, a gente se sentiu muito só e desamparado no mundo. Os laços de afeto, eles existem muito além da organização familiar. Pode ser que eu já tenha sido familiar dessas pessoas que hoje constituem a minha família afetiva, e pode ser que eu possa vir a ser depois. Mas alguma relação nós já temos no passado. Então, quando a gente fala em família, criticando a estrutura familiar do outro, a gente está desrespeitando a lei do amor. E é bom que isso fique muito claro. Porque se Deus permite, quem somos nós para nos julgar indignados com a família do outro, com a forma de viver do outro? Não seria isso pretensão demais? A gente pode se incomodar se não houver afeto, se houver violência psicológica ou física, não é? Se houver alguma questão ali ruim, mas com a constituição da família em si, existem muitos casais homossexuais que estão adotando os adolescentes e nenhum casal heterossexual quer adotar. Está lá nos Estados Unidos, quando fizer 18 anos, vai para a rua, porque não pode ficar mais lá. E que se vire. Quem somos nós para condenar isso? Família é família, gente. Família é laço de afeto. Consanguinidade é só a forma que Deus inventou de nos obrigar a conviver uns com os outros. Quando eu vou lá e crio um laço familiar sem ser obrigada, né? Pensa nisso. Estou aqui na minha vidinha bela e formosa. Resolvi lá adotar 3 irmãos adolescentes. Eu fui por espontânea vontade, né? Deus não me obrigou através dos laços de consanguinidade.
Aí o mundo vai dizer que eu estou errado? Isso não pode? A bênção com paciência, né? Então vamos refletir aí naquilo que são nossos pensamentos. Às vezes ideias cristalizadas que a gente precisa se desfazer. Ok? Também quem acha o contrário pode falar, tá? Hoje eu estou com o microfone nessa reunião, vocês podem falar à vontade. Muito bem. As palavras de Jesus, quando ele diz aqui, minha mãe, meu irmão, né? Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe. É isso que quer dizer, né? A família, seus laços corporais é importante, porque a gente não nasceu aqui por acaso, mas o mais importante é a família universal. E aí, deixa eu ver aqui se é agora. É agora. Aí, nós estamos aqui para a história do Segismundo. E aí, em função do meu computador ter congelado, vocês vão me desculpar, mas eu vou ler. O André Luiz está participando de trabalhos que ele participou no mundo espiritual, para depois ditar o Chico, pela mediunidade, transformar em informes do mundo espiritual para a gente que está aqui. Então, eles vão acompanhar o Segismundo. Eu sempre fico inventando esses nomes, né? O Segismundo está se encaminhando para a reencarnação como um resgate necessário. Resgate. O que significa isso? Ele já expiou. Ok? Ele já expiou, ele já fez um trabalho de reeducação e agora ele está indo para a prova, que é o resgate. A Raquel, que vai ser a mãe, foi uma pobre criatura que ele desviou na época em que o Alexandre, que é o instrutor que está orientando o André Luiz, que é um espelho, né, de um potencial maior e melhor, a Raquel foi desviada na nossa época de laços afetivos mais fortes. Quer dizer, o Alexandre teve uma encarnação junto com o Segismundo, junto com aquela que vai ser a mãe do Segismundo, agora é aquele que vai ser o pai do Segismundo. Raquel é uma pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes. E Adelina, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada. Religaram-se nos elos do matrimônio. E será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filho do casal. Adelino, que será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem os olhos de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores harmonização com aquele que no vida anterior ele assassinou, e com a mulher que, em algum momento, não sei, que não diz, não explica, não entra com esses detalhes, mas que foi parar no benefício. Ou seja, são todas pesadas, né, gente? Não é uma coisinha qualquer. Né? Bom, Segismundo, a princípio, animava-se da melhor esperança, no início, quando foi planejada a encarnação. Agora, porém, o rival antigo não oferece pensamentos de ódio e de ciúme, esquecendo compromissos assumidos em nossa esfera de ação, ou seja, quando estava desencarnado, né? Sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal que ele cometeu no passado. De outras vezes, enche-se de a tristeza de profunda revolta. E nesse estado negativo, subtrai-se a nossa compreensão eficiente. Então, olha só, ele precisa reencarnar. Está tudo planejado. Adelina e Raquel concordaram com este plano. Ok? Mas agora reencarnados, em caso de esquecimento do passado, imersos nos problemas do mundo físico, não está dando certo.
que um repele com ódio e ciúme, e o outro se sente injustiçado porque ele quer reparar o mal e não está sendo auxiliado. E nessa emanação de emoções, os espíritos não conseguem auxiliar. Olha isso. E aí, um dos espíritos, o Herculano, que é um dos da equipe espiritual que está assessorando essa reencarnação do Segismundo, foi lá pedir ajuda para o Alexandre. Por quê? Porque o Alexandre conviveu tanto com a Adelina quanto com o Segismundo. Ele é amigo dos dois. Olha aqui essa amizade, gente. Olha que afeto. Olha que intercessão. Espíritos que já evoluíram mais que a gente, que vem nosso auxílio, quando a gente precisa. Quando a gente fala de amigos espirituais, é disso que a gente está falando. Os amigos espirituais, quem são? Pessoas com as quais a gente continua afeto. Ou que se afinizaram conosco, deu um carinho para a gente, pela forma como a gente convive a nossa vida, aqui no presente. Bom, e aí o Herculano pede a ajuda do Alexandre. E aí o Alexandre diz, o pedido de Herculano veio focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei encarnacionista. Aí ele vai contar a história do André Luiz. Em seguida, uma paixão desvairada, a Adelina foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnado, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Aqui está a expiação, né? Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. De posse dos bens da vida física, nega-se a Adelina a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio, sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, vivendo a extensão das próprias necessidades, porque quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vê as nossas necessidades, nossa, tem que tratar isso, né? Aí chega aqui e a gente esquece, que a gente se sente, né? O espírito superior, né? Desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, lá no mundo espiritual, quando percebe a sua pequenez, né? Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Como assim, gente? O homem foi assassinado, perdeu a vida física, a mulher foi para o prostíbulo. Ele não tem direito de ficar assim? Não. Não. Por quê? Porque esse sentimento é contrário à lei de Deus. E aí, quando a gente fere alguém, o problema é de quem a gente feriu. Quando alguém nos fere, o problema é nosso. Porque o ferido, ele tem que perdoar. E perdoar não é fácil. Quando quem fere se arrependeu, é mais fácil. Mas muitas vezes quem fere não se arrependeu. Ou se arrepende lá em cima, e quando volta, esquece do arrependimento. É mais difícil. Então, a pessoa que passa por uma situação muito dolorosa, ela tem um trabalho muito grande, interior, sabe? Aquela coisa, você com você mesmo, que é agir com misericórdia, sentir com misericórdia, né? A despeito daqueles pensamentos todos tumultuados que vem na nossa cabeça. Muito bem. E aí ele vai falar das encarnações. Grande porcentagem de reencarnações na trouxa se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. O que é isso?
O espírito materialista, que ainda não se conscientizou da sua essência espiritual, é aquele que está vindo para passar por experiências e amadurecer ao ponto dele. Ok? Então, as reencarnações são padronizadas. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e consequentemente em responsabilidade, o processo encarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores emocionais. E o que são trabalhadores? São espíritos evoluídos, né? Quando a gente fala dos trabalhadores da casa espírita, nossa, eles devem estar, né, muito longe no local de espíritos muito evoluídos. Aí o Alexandre nos socorreu. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e recebidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade. Boa vontade, perseverança e sinceridade de propósitos, que lhes otorgam o direito de influir sobre os fatores da sua encarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Não é porque a pessoa pode participar que ela vai escolher, oh meu Deus, seu corpo perfeito, bonito, sem problema nenhum de saúde, muito pelo contrário. Justamente porque ela já reconhece, já tem um pouquinho de autoconhecimento e sabe do que precisa para evoluir, que ela não vai escolher isso. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Retificação, conserto do erro. Os serviços de consertar o erro da gente representam tarefas enormes, que envolvem muitos espíritos, né? Aí a gente entende perfeitamente. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Quem somos nós para não trabalhar, né? No bem, para o bem. Bom, vou pular essa parte. Assim, tem uma parte aqui bacana. O próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ou ao penetrarmos no tempo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal, né, arrancar o pé, né, para a interpretação simples do Espírito. Se já faríamos muitas vezes em experiências de autoridade, não viremos para termos autoridade de modo disponível. Né? Eu já me lasquei toda. Nessa experiência, eu já demonstrei que eu não tenho autoridade para ela. Se viemos com a experiência da riqueza e falimos, não viremos com a experiência da riqueza. Para quê? Para comprar mais leve? Se viemos com beleza física e não conseguimos suportar o assédio, né? Vamos vir feios. Porque é melhor para a gente. Se viemos com inteligência e fizemos mau uso da inteligência, dessa vez viemos com menos inteligência. Mas o espírito não retrocede. A questão é que o espírito depende de um corpo para se expressar. E o cérebro dele vai ter algum problema para expressar a inteligência que ele tem. Não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos dos explicadores. Você vem para consertar. E vem com a mesma experiência que te fez cair, né? É fácil compreender isso. Isso é para a gente pensar nas nossas condições, né? E aí, gente?
Temos aqui a história de uma mãe que vai reencarnar. Ela foi mãe de 4 filhos e ela foi excessivamente amorosa. Ah, mas amor tem excesso? Não é o amor em excesso, mas é a falta de autoridade, a falta de limite, né, que dá para o outro. Enfim, é aquela coisa de passar a mão na cabeça da pessoa quando está errando. E aí ela errou muito nesse quesito. E os 4 filhos foram parar em zonas abismais, por terem se envolvido com... aqui não fala claramente o que é, mas diz que foram... 2 deles vão ser paralíticos, um vai ser cuidado dos outros. Mas essa filha não é assim, não tem essas características assim, né? De boa vontade, perseverança, não tem. Então, muito provavelmente, ela não vai segurar muito, né, a onda ali. Então, ela está vindo para consertar o erro dela como mãe. Embora ela seja muito evoluída em outros quesitos. Olha isso. Né? Olha isso. Está lá trabalhando fielmente na colônia há muitos anos. O próprio Segismundo, para ter a oportunidade de reencarnar, parece que ele ficou 18 anos trabalhando na colônia para conseguir essa oportunidade de reencarnar junto com a Adelina e com a Raquel. Bom, e aí o que acontece? Eu vou abreviar por causa do tempo. O Adelino, ele sente a aproximação do Segismundo, porque o Segismundo está ali na casa, tentando uma aproximação para poder fazer, né, concluir a reencarnação. E aí ele está extremamente desgastado, porque ele tem sonhado toda noite, né? Esse ele se desliga no corpo, encontra com o Segismundo, tem uma crise de pânico, achando que aquela pessoa vai matá-lo, né? Ao mesmo tempo muito ódio, um desprezo muito grande, e aí o Segismundo fica muito deprimido e o Adelino está com aquela névoa, né, na cabeça dele. Ele está se tornando uma pessoa sombria, distante da esposa, né, um pouco assim, ríspido nas palavras. E o André Luiz vai com o Alexandre com um grupo de espíritos que estão lá para ajudar a desfazer isso. Aí o que o Alexandre faz? Ele envolve a criancinha de 3 anos, que é o filho primogênito do casal, para que o filho fale coisas que toquem o coração da Adelino. E aí o filho fala, a mulher não conseguia, ele só respondia com monossílabos. Aí o filho fala que ele não tem vindo para rezar com ele de noite, porque ele está tão ausente, tão distante, as palavras de criança, né? E ele se toca com aquilo, e aí aparece naquele dia para fazer dormir, né? Ele tem que ficar até altas horas mais tarde trabalhando. E aí, naquela oração simples da criança, ele é tocado intimamente. Então já faz uma diferença no estado emocional dele. Aí eles vão dormir, e aí o Alexandre vai, né, com 3 senhoras que são amigas da Raquel, que aparecem nessa hora, inclusive uma avó dela, desencarnados, né? Os espíritos que trabalharão na reencarnação, propriamente dito, que são os construtores, o Alexandre que vai interceder, o André Luiz que vai ajudar. Gente, tem uma galera da casa, né? E aí a Raquel se desprende do corpo, não vê ninguém, ela só vê a avó dela. A avó convida para ficar em oração, ela fica em oração com a avó. O Adelino se desprende do corpo e aí logo ele identifica o Segismundo só. Por quê? A vinculação mental. Não vê mais ninguém. E aí ele começa a entrar naquela crise de pânico, querendo fugir, mas ele é muito entorpecido, né? Não tem essa habilidade de estar desprendido do sono e ter facilidade, né, de liberdade de movimento. E aí o Alexandre entra. Né? Ele não reconhece o Alexandre, mas ele sente as vibrações de amizade. E aí ele relaciona a presença do Alexandre com a oração que o filho fez. E acha que o Alexandre está lá para defendê-lo
contra o outro. Né? E o Alexandre conversa com ele, que o outro está ali na posição de um mendigo, né? Mendigando a misericórdia dele, que ele precisa consertar os erros dele no passado. Obviamente, a Alexandre fala isso com palavras bem superiores, né? Não é cheio a palavra. Que a gente, dentro da lei de Deus, não vai causar obstáculos a que isso aconteça, né? Porque é um irmão nosso, a gente também tem os nossos erros. No momento das nossas retificações, a gente também espera encontrar a mesma predisposição bondosa daqueles, né, com quem a gente errou. E aí ele aquece, né? Mediante também a força magnética do Alexandre, da situação. Aí o Alexandre chama o seu desmundo, pede perdão, agradece a ele a oportunidade que ele está dando, beija a mão dele, se ajoelha. E aí quebra aquele sentimento ruim. E aí, todo aquele sentimento cultivado durante muito tempo, que eles estavam alimentando, né, a aproximação dos dois, criou uma crosta, assim, um envoltório endurecido em torno do Adriano. E aí aquilo se desfaz naquele momento. E aí aparece a radiação dele, mostrando que ele é um espírito já um pouco iluminado. Então veja o que a gente faz com a gente, né, cultivando esses sentimentos. Mas vejam, a gente chama isso de um trauma, né? O que é um trauma? É uma experiência que me desorganiza muito internamente, me fragiliza demais, e eu sinto como se eu não tivesse que passar por aquilo, eu rejeito aquela experiência. Né? Eu não vejo que eu tenho que aprender nada com aquela experiência. Então eu luto contra aquela experiência. E aí aquele sentimento fica muito ruim, né, dentro da gente. Então, na verdade, todos nós precisamos desse auxílio espiritual, né, que o Adelino recebeu, o seu Desmundo recebeu. E aí, depois dessa reconciliação, na semana seguinte, né, eles fazem a ligação do seu Desmundo com a Raquel, né? Tem também uma galera lá para fazer isso. Ficam acompanhando a gravidez até o final, né? Para garantir que nada aconteça que possa vir a atrapalhar, né? E depois continuarão acompanhando até a criança fazer 7 anos, porque é o momento em que o espírito meio que toma posse das suas faculdades, né? O corpo físico já se desenvolveu a um ponto que possibilita isso. Então vejam quanto trabalho a encarnação de uma pessoa. Imagina se a gente não tiver amigos espirituais. Né? Nós somos interdependentes. A gente depende dos outros, assim como os outros dependem da gente. Né? Em qualquer momento da vida, a gente pode precisar de alguém, o outro vai precisar da gente. E essa é a lei de colaboração mútua entre os filhos de Deus. É a lei do amor. Então, quando a gente fala de família e de reencarnação, a gente está falando de tudo isso.